Então hoje o nosso grande amigo, o estudo, o Emmanuel, ele trouxe para nós uma reflexão sobre crianças, né? Então, lugar melhor para falar de criança, não tem como outro como esse aqui, né? A Dani vai nos ajudar. Vamos posicionar aqui. Então, gente, ele começa na lição Criança 157. Ele fala um pedacinho de uma parábola, fala: vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eles são o reino do céu. Vocês lembram dessa parábola, né? Então, assim, por que será que ele fala que as crianças são o reino do céu? Alguém pode me ajudar aí? Pureza, né? Pureza, o que mais? Espontaneidade, o que mais? Ingenuidade, inocência. Não fala mentira. Até que nós, às vezes imaginam coisa. Não vou falar que é mentira, mas... Então, assim, Jesus falou isso porque ele quis nos dizer assim: quando nós tiver essa pureza de alma, essa pureza de coração, como as crianças têm, nós vamos alcançar o reino do céu. E como nós estudamos que o reino do céu está dentro de nós mesmos, é assim? Então, mas é só para ilustrar essa parábola. Então, está Mateus 18:10. A Dani vai nos ajudar aqui, que hoje nós estamos sem o controle. Vamos começar a leitura, então. Vamos começar daqui. Quem pode nos ajudar aqui? Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais, aludidas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados ao cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual, o reduto doméstico, gera demônios sociais de perversidade e loucura, e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruínas, com a deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos,
através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Ok, esse é o texto, gente. Vamos voltar para a gente refletir um pouquinho. É um texto pequenininho, mas é muito cheio de conteúdo. Vocês viram, né? O que o Emmanuel nos disse. Às vezes eu senti às vezes palavras muito fortes, né? Nesse texto. É um chamado mesmo, é um chamamento para todos nós. O que ele está falando aqui não é só dos pais, não. Todos nós somos responsáveis. Mas então nós vamos ler um pouquinho para a gente ver assim, o que ele fala dessa questão da criação dos filhos, das crianças, né? Dos meninos. Então eles nos diz assim que é um esforço constante para todos nós que estamos na lida aí, nos lares, né? Os pais, os responsáveis, os educadores, o Estado. Então todo mundo é responsável pelas crianças. Mas ele fala especificamente dentro do lar. Então, como ele fala assim, que a primeira escola, onde que é a primeira escola, gente? Em casa, no lar. E onde que vamos ter essa direção, né? Essa questões, esses valores morais? Começa em casa, não é? Pai e mãe que vai educar, que vai dar esses valores. A escola apenas disciplina e instrui, né? E o Estado também tem o compromisso dele. Então ele fala de tudo começa no lar, tudo começa em casa, tudo começa na educação que os pais estão dando para os filhos. Gira mais um pouco, para não perder muito sentido. Olha, então ele fala aí do conforto material, né? Então, assim, esse conforto é necessário sim para desenvolver fisicamente, biologicamente, né? O prato de comida, o alimento, né? Físico, material, é básico. Mas outra coisa, ele fala, não só de pão vive o homem, né? Então ele quer dizendo assim, cadê a moral? Cadê a ética que recebe em casa? O que estamos passando para os nossos filhos? Né? O que estamos ensinando às crianças? Porque se isso não acontece desde pequenininho, para introjetando a cabeça, repetindo, né? Insistindo para aprender certas atitudes, certos atos, comportamentos, fica relegado mesmo. Então, como ele fala assim, as crianças, geralmente, normalmente, elas aprendem primeiro com o comportamento. Não adianta você falar oral, falar, mas você precisa se comportar. Elas têm que te ver fazendo as coisas. Porque não adianta você falar assim, filhinho, faz isso. E com os pais tem outra atitude, tem outro tipo de comportamento. É a mesma coisa, assim, às vezes nós estamos tendo alguns problemas alimentares aqui, né? Que as crianças, o país está ficando um país obeso também. Então a gente está instruindo os pais da alimentação dos filhos, principalmente dos lanches. Mas só que é o seguinte, leva a criança nutricionista, né? Mas na hora de mudar os hábitos alimentares em casa, os pais não querem. Eles vão falar que verdura, legumes, leite, tudo é bom para criança, mas na hora da alimentação, eles estão lá no sanduíche, estão lá na pizza, estão lá nos molhos, e quer que a criança coma um prato de salada? Então, assim, o que tem que fazer? Tem que mudar toda a alimentação do lar, da casa. Todo mundo tem que contribuir para essa criança não virar um obeso com problemas de saúde futuramente. Mas se os pais não estão ali com elas comendo junto, o que adianta? Levar no nutricionista, levar no pediatra, se não vai fazer a dieta que precisa. Então, eu estou citando isso, que é uma coisa banal que está acontecendo. Fora outras problemáticas muito sérias que acontecem, né? Então, ele quer dizer isso aí, que
Se abandonar essas crianças, assim, não essa criança carente lá do morro, dos aglomerados, que ele fala só. Né? Essas crianças estão relegadas mesmo ao problema de condição social, que todos nós também somos responsáveis por isso. Mas, gente, as crianças com alto poder aquisitivo, elas estão sendo abandonadas dentro de casa. Né? A gente vê hoje em dia como as crianças estão isoladas dentro da própria casa. Dentro do próprio lar, elas estão isoladas. O que acontece? Com as facilidades, com a tecnologia, as crianças vão para o quarto, lá é o mundo delas. Fica na internet, nos bate-papos, nesses joguinhos violentos que existem, né? Que eles gostam, porque não tem uma supervisão, não tem um acompanhamento, fica na televisão, vê qualquer tipo de programa, vê novela que não é para eles verem, todo mundo lá na sala vendo, não tem essa censura, porque elas estão relegadas. Os pais chegam cansados, vou tirar também, né? Não vou botar a culpa todos os pais, não. Mas são os responsáveis. Se eles chegam cansados, se eles chegam estressados, né? Gente, né? E também deixe tudo acontecer. Estão rolando lá os programas, não tem censura, não muda de canal, não bota a criança para dormir cedo, a criança vai até a hora que quer, sem esse limite. Então nós estamos vivendo esse momento de muito delicado, principalmente para criar os filhos. Muito problemas mesmo que estão tendo. A violência generalizada, a agressividade em tudo que nós estamos vendo hoje em dia. Se dentro de casa, se a criança não tem esse amor, esse cuidado, esse carinho para orientar, tirando um pouco essas coisas que não é para criança, né? E os adultos também acabam entrando nessa onda aí, vai todo mundo aí nessa alienação total. Então ele fala assim, que isso vai ser repetido. Esse abandono dessas crianças, criando esses delinquentes, vai repetir de década, de século. E vamos repetir as mesmas atitudes. Vamos lá, né? Então, pedir pra gente, não entregue a criança, não despreze a criança, né, nos impulsos da natureza, né, gente? Porque essa natureza animalizada que nós vivemos, isso precisa de uma educação, de cortar as arestas. Se desprezamos isso aí, o que vai virar? Né? Chega um ponto que os pais não vão dar conta, o Estado não vai dar conta dessas crianças mais. Porque não tem esse cuidado, essa visão, essa atenção com ela. Então, ele já falou da alimentação, né? Já falamos aqui no som de fone de irmão, pode rodar isso aí. Então, vamos ver isso aí. Então, essa que é a nutrição espiritual, né? A nutrição física, material, mas não vamos esquecer a nutrição espiritual. Então, o que é importante para o lar, para os pais, é ter, assim, Deus em casa mesmo, direcionar as crianças, os próprias famílias, quando tem uma fé, quando tem uma, né, uma esperança, de levar essas crianças a Jesus, a evangelização, entendeu? A mostrar para elas quem que é esse líder, quem que é essa pessoa, assim, esse ser tão iluminado que trouxe tanto amor para a humanidade. Então é importante que evangelizamos primeiro nós, para depois passar, porque os pais, sem evangelização também, o que eles vão passar? Né? Eles vão passar boas maneiras, bom aço, mas essa espiritualidade vai vindo primeiramente da família. Não vão delegar escola, Estado, a igreja, o templo, não. Porque se os pais não têm, como eles vão passar? Se eles são imaturos também espiritualmente, o que nós vamos deixar para as crianças? Pois não. Legal você falar assim, uma criança já com 12 anos que frequenta aqui a evangelização, me procurou para me fazer uma colocação que eu achei muito coerente, trazê-la para nós, pais responsáveis. Né? Ela disse o seguinte: eu estou com medo de ir lá no Barçanufo levar as doações, né,
que foram arrecadadas aqui para que a evangelização vai lá levar. Os alunos, os professores, os pais vão levar neste próximo sábado. Não é isso? Ela me disse que ela estava com medo porque são crianças da periferia e ela tinha medo delas. E se isso era pecado? Boa pergunta. Né? Isso reflete para nós a grande dificuldade das crianças verem as outras como irmãos e da convivência com todos os níveis presentes na nossa sociedade. Então, isso acontece porque certamente, você está falando ali, através das nossas atitudes e exemplos, né? E nós transmitimos diretamente para as nossas crianças e elas vão criando essas imagens das crianças que têm menor poder aquisitivo ou que estão em condições diferentes das nossas. Isso é muito legal da gente repensar. Isso aí que está, é a aceitação da diversidade, né, gente? O importante, a alteridade está aí, aceitar o outro do jeito que é e saber dos níveis que cada um está. Se eu tenho mais, eu posso dividir com o que tem menos, né? E essa realidade, é importante que eles vá também ver essa realidade lá, né? São crianças carentes, mas que já estão ali tentando melhorar, já estão espiritualizando, né? Muita gente está movendo energia, forças para que elas vá para lá, que elas não fiquem relegadas à rua, que elas não fiquem abandonadas à rua sem nenhum amparo espiritual. Além do material que não está bem lá, né? Que depois da evangelização tem o almoço deles, né? Que tudo é mantido pela casa. Então isso é importante para essas crianças terem contato com essa realidade, né? Então vai ser importante mesmo, porque elas estão acostumadas só a viver naquele mundinho dela. E os pais também às vezes não têm oportunidade de mostrar, de levar e de explicar, né, essas diferenças. Então eu só queria dizer assim, que, só um minutinho, um bom pai, uma boa mãe, eles precisam de acolher os filhos com todos, né, a negatividade deles, com todas as dificuldades que tem, reconhecer, né, sua parte boa, sua parte positiva, mas também ajudá-los a superar essa parte ruim que eles têm. Porque nós somos muitos, tem várias tendências ruins. Nós temos dentro de nós muitas tendências, muita coisa ruim que precisa de pôr para fora, que precisa trabalhar. Se os pais não reconhecem isso nas crianças e ajudam a superar, essas crianças, elas vão ter uma autoestima, né, muito baixa. Elas não vão se amar também se eles não ajudá-las a reconhecer essa parte que ela tem também de negativo. Mas sempre lembrar para as crianças que a essência delas não é o negativismo, que a essência delas é o amor, que a essência delas é o positivo. Então, para direcionar, para que elas possam dar uma resposta mais adequada para a vida e no seu desenvolvimento também. Então, a gente, né? E nós também com isso, nós temos a nossa criança também, que é rebelde, que é teimosa, que é desobediente, né? Que quer do nosso jeito. Então, nessa hora, a gente tem que acolher essa criança nossa também, né? De uma forma madura. Eu sou hoje um adulto, mas eu ainda tenho uma criança dentro de mim que ela é alegre, expansiva, né? Gosta de cantar, gosta de dançar. Então, isso também pra gente é importante a gente trabalhar isso conosco. Não ficar só esse adulto sisudo, ranzinho, entendeu? Esquecer que existe dentro de nós uma criança que precisamos levá-la também para passear, levar no parque, tomar um sorvete, comer uma pizza, né? É importante para nós também dentro de nós. E não esquecer os nossos pequenos também, né? Na hora, né, da crise deles, reconhecer, amparar, pegar na mãozinha, deixar que aquela raiva passe e depois lembrar para ele, filho, você teve isso, mas você não é só isso. Você tem essa parte boa, né? Que eu tô querendo te ajudar a superar isso aí, esses impulsos.
né, que nós temos esses instintos tão animalizados que todos nós temos. Né, como dizer, de pequeno que se torce um pepino. Então, assim, a responsabilidade não é só dos pais. Agora eu quero lembrar para vocês, a responsabilidade de criar os filhos, de formar delinquentes, é de toda uma sociedade. Nós mesmos, profissionais liberais, todos vão lembrar. Quem jurou na formatura? Todos juramos que íamos ajudar a sociedade, né? De evoluir, de ajudar, de bem-estar da comunidade. Qualquer tipo de profissional que fez o juramento. Não é? Vamos lembrar disso. Na nossa bonitinho, todo mundo de beca, de toga. Será que nós estamos fazendo isso na nossa sociedade? Será que esse trabalho, o que eu estou levando para a melhoria da sociedade, para a melhoria dos jovens, né, das crianças? Então, todos nós juramos isso. O comerciante também é responsável. Né? Tem seu comércio, mas os preços exorbitantes que eles colocam nos mantimentos de primeira, né, necessidade também dificulta essa alimentação. Né? O Estado também, todos nós somos responsáveis. Se estamos aí com delinquentes na rua, gente, não só a família, todos nós somos responsáveis e nós temos que pensar nisso. Mas se a gente melhorar, nós já vamos fazer um grande passo. Né? Se a gente for melhorar um pouquinho, vai vir gerações melhores. As crianças são o futuro. E estão vindo crianças nessa era, crianças de alto potencial. Sabe? Que está vindo para ajudar o planeta, para a melhoria dos pais, para a evolução dos pais. Tem crianças que não precisavam encarnar mais nesse planeta. Já estava lá para Saturno, Júpiter, muito mais evoluído que a Terra. Mas estão vindo para ajudar os pais, estão vindo para ajudar a humanidade a melhorar. Né? Então, o que nós podemos fazer com essas crianças? É evangelizar, dar moral, dar boas atitudes, né? Bons exemplos. Né? Na nossa simples atitude do dia a dia. Nós estamos vivendo um problema sério da ecologia, mas nós também não estamos contribuindo, nós estamos poluindo o planeta, tudo. No trânsito nós estamos xingando perto das crianças, falando palavrão, elas chegam na escola e repetem. Né? Nossas atitudes, tanto que elas falam na escola, tudo que passa dentro de casa, como elas falam o que passa na escola dentro de casa. Então, assim, é coisas de se pensar. Então, nós trouxemos aí um quadrinho muito interessante, olha. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Tá ali, puxa, bati o carro parado, mas estou super atrasado. Vou deixar um bilhete com meu celular, depois o proprietário me liga e acerto depois com você. Isso é fantástico. A criança vê isso e já percebe, olha, sabe? Como assim, né? Isso é um bom exemplo. Né? E outras coisas vão acontecer. Né? Então vamos lá mais um pouquinho. A criança é testemunha atenta da moralidade dos adultos ou de sua ausência. Ela busca sugestões de como se comportar e as encontra quando os pais fazem opções, mostrando na prática seus valores e opiniões. Então é isso que nós falamos aqui. Elas buscam exemplo. A exemplificação é o maior método de educação. É a pedagogia mais acertada que tem, é o exemplo. É um bom exemplo, né, Mário? A criança que costuma ouvir a mãe mentir ao telefone para as amigas, mentir para o pai e para os próprios filhos, terá problemas para se tornar uma pessoa íntegra, que trata os outros com solidariedade e respeito. Isso é seríssimo. Eu lembro uma vez que a professora falou conosco aqui, no telefone, gente, as crianças sabem tudo que passa no telefone, eu estou acabando. Então, assim, o que nós estamos passando pro lado de lá, no filho? E o que elas estão escutando? Como que nós vamos exigir o comportamento delas depois, íntegro, digno, se nós não estamos dando, se os pai e mãe não estão dando, o que elas esperam dessas crianças? Né? Então, é uma reflexão muito boa para nós. E que possamos, né, tentar melhorar um pouquinho, né, o que nós estamos passando, essa
livrar eles dessas violências, dessa delinquência e nada. Então, é isso que o Emmanuel nos trouxe e eu fiquei muito feliz de compartilhar com vocês esses ensinamentos. Muito obrigada. Até a próxima. Pode sair?